Boa tarde. E aí, turma, como é que vai as coisas? Sou o Domingo, faço parte da residência pedagógica e hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto muito fácil de aprender, porque ele já faz parte do nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar do reino plantas. Hoje a gente vai falar das plantas. As plantas foram os primeiros seres vivos a conquistar a terra firme. Os ancestrais das plantas começaram a ocupar a região litorânea por volta de 500 milhões de anos. Então, a partir das plantas, com a passagem dela da parte marinha para a parte terrestre, aí é que permitiu que as outras espécies também saiam da parte marinha para ir para a parte terrestre. Então nós temos essa questão e essa importância das plantas. Agora vamos lá. Imagine se pudesse voltar ao tempo, a Terra de 500 mil anos atrás, apesar da grande variedade de seres vivos presentes nos mares, nas terras, imensas vidas que havia, entretanto nos litorais, antepassado das plantas já preparava suas conquistas em ambientes secos, evoluções dos vegetais, expansão nos ambientes terrestres firmes que caíram em condições de ocupação, de adaptação dos animais à vida fora da água. Aos animais à vida fora da água. Quer dizer que toda a vida no planeta, antigamente, na época de 500 milhões de anos atrás, era marinha, não existia vida terrestre. Então as plantas foram uma das primeiras a migrar. Ok? Então a gente tem vários exemplos aí do nosso cotidiano. A gente tem que é um setor, a planta ela é bem direcionada na biologia, na ciência, na botânica. Então a gente consegue ver de um simples café da manhã que a gente tem as sementes, que é o café mesmo, a gente tem nossos frutos, tem alguns frutos que geram sementes internas. Então nós temos toda essa linhagem aí. Vamos aqui para a próxima foto. Então aqui está um exemplo do que eu estava comentando aqui. A vida, as primeiras plantas, com a migração dela para a parte terrestre, facilitou bastante as outras espécies também migrarem, porque as plantas geraram alimentos. Então essa evolução ela foi muito importante. Há alguns cientistas que pesquisaram que provavelmente na época orcodavianos, por volta de 443 anos, ou por volta de 470 milhões de anos atrás, provavelmente a partir de alguns grupos de algas verdes multicelulares. Há essa pesquisa, mas ainda não está comprovada ainda. Como foi a forma, quais espécies que geraram a mudança dela da parte marinha para a parte terrestre. Ok? Então a gente tem aqui essa parte. As características exclusivas permitem reunir todas as plantas em uma mesma categoria taxonômica, que é o reino Plantae. Então o grupo das plantas, se alguém perguntar numa prova, é reino Plantae. Em outras palavras, que traço apresentado por todas as plantas, por grupos, por outros seres vivos. Segundo os sistemáticos características que diferencia as plantas de todos os outros seres vivos, é o formato do embrião. Então a planta ele tem um formato de embrião diferente, ele forma de forma diferente. Ele é um embrião maciço, sem cavidades internas, cujo desenvolvimento ocorre o organismo materno, ok? Então nós temos essa parte aí, vocês podem acompanhar no livro na página, vamos lá, na página 70. Na página 70 a gente tem essa questão das plantas, das botânicas, plantas avascucelulares. Beleza? No grego, não vou nem falar para vocês que eu tenho a língua meio embolada, mas vai dar certo. Uma conquista evolutiva das plantas a partir daquela biofitas pioneiras que foi desenvolvimento da estrutura específica na elaboração da água e sais minerais. Agora vamos aqui para ela, só para vocês terem uma ideia aqui. Seria essa parte aqui. Estamos falando dessas plantas aqui. Biofitas.
ok? Consegue verem aí essa imagem, não tem no livro, mas dá para entender esses 4 principais grupos nas plantas. Seria a biofitas, que seria aquelas minúsculas plantas que geralmente nascem em troncos de madeira, ela não possui condutores de seiva, ok? Então, o outro também que é muito conhecido, que seria um exemplo a samambaia, e tem outras linhas também que trabalham nessa linha, que não possui vasos condutores, não possui sementes. Então, elas conseguem se reproduzir de 2 grandes formas, que seria a sexuada e assexuada, troca de gametas, no caso eles trocariam os gametas, e o brotamento. O brotamento, gente, eu acho que vocês já viram algumas plantas, que em volta das folhas delas, elas começam a nascer algumas outras plantinhas, chega até a gerar raiz. Então, com o tempo, ela fica grande e ela se desloca daquela folha e começa a altamente se crescer no solo, ok? Temos também um outro grupo que é muito importante, que a gente já viu falar, que seria as gimnospermas. Gimnospermas seria aqueles espinhos, aquelas árvores gigantes que geralmente dá só as sementes. Ele dá aquelas sementes e vê os pássaros para comer aquela semente. Isso é uma forma mais prática que a gente vê elas se multiplicando. Os pássaros comem aquelas sementes, enterram em alguns locais, então, para vir buscar depois, algumas eles acham, outras não. Então, essa forma seria uma forma que elas também têm para se reproduzir, que ela não gera fruto, mas porém tem a semente. E temos também a angiospermas. Angiospermas é a mais conhecida, a nossa velha manga, nossa maçã, a nossa laranja. Nós temos diversas plantas que elas são mais complexas, elas são mais completas, mais top no caso, né? Elas possuem sementes, flores e frutos. Então elas são quer dizer, na linha da evolução, elas já estão no nível um pouco superior. Muito, como se fala, complexa, né? Muito diversificada, inúmeras partes. Parte reprodutiva, que são as flores, e a parte das sementes, que geralmente essa técnica das plantas, eu aprendi que funciona dessa forma. As plantas elas evoluíram para colocar frutos, porque através dos frutos vem outros animais, e através desse processo os outros animais vêm e comem aquelas frutas e leva aquela semente para mais longe para poder, ela é uma forma que ela conseguiu para se transportar para grande distância, porque um dos segredos das plantas é não nascer as espécies tudo no mesmo local. Um exemplo, você tem um pé de manga, ele dá manga durante 10, 20 anos, 50 anos. Imagina se todos os pezinhos de manga tivesse ao seu lado, imagina. Não teria a mínima condição dela sobreviver, que são árvores de grande porte. Então não teria como sobreviver. E foi assim que essas plantas que geram frutos conseguiram essa nova técnica para se evoluir. Cada vez fazer frutos mais gostosos, para com isso se reproduzir. Então nós temos essa linhagem aí, nós vamos aqui para outra. Isso aqui, gente, é muito prático, é a forma evolutiva das plantas, como elas se evoluíram de 500 mil anos para cá. Isso aí nós temos as mais primitivas, que inclusive está na nossa época. Não significa que nós estamos em épocas atuais, que não existem plantas primitivas, nem animais primitivos. Que seria as biofitas, que são plantas minúsculas. Nós temos aí as panterofitas, que são na linha da samambaia, na linha de outras plantas que eu citei, que tem, ela mesma consegue brotar a própria planta nas folhas. Nós temos o sistema das gimnospermas, que são nossos jardins, que trabalham com o sistema tanto de polos através do vento, como através de abelhas ou de outros animais. Então nós temos esse sistema. E temos também o sistema da angiospermas. Angiospermas, ele também trabalha nesse sistema de reprodução por abelhas, por vento, e também pelo fruto principal, que seria a questão de ela dar aquele fruto ele é consumido por alguém, ou cai no chão, ou apodrece, ou cai em qualquer outro terreno distante. Ele nasce se ele cair próximo à árvore, só que porém ele não desenvolve com a mesma desenvoltura que desenvolveria em um terreno livre.
Entendeu, pessoal? Então é um assunto muito bom, ele continua, ele começa na página 65, vai mais ou menos até a página 82. A partir da página 82 nós temos uma atividade que é muito interessante. O que acontece aí? Nessa parte aqui, vocês podem ver toda a questão aqui, ó. Frutos e flores na angiosperma. Semente, grão de pólos. Seria aquelas nossas plantas de jardim que a gente tem aí. Nós temos aí vasos condutores, órgãos verdadeiros. Tá vendo? Filóides, rizóides e caules. Que seria aquela questão que eu te falei das microplantas. Embrião, tecidos verdadeiros, epidermas e outro tipo aí que vocês estão acompanhando. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Isso aqui é a parte da evolução que a gente estava comentando. Para aí que eu vou dar uma pausa. Voltando aqui. Observe essa imagem, ele vai estar no livro de vocês também. Ele vai estar na página, para vocês acompanharem, na página 77. A gente vê o sistema de reprodução aqui, ó, os esporos, germinação de esporos. Ele vai gerando o próprio sistema dele de brotamento, vocês estão vendo aqui, ó. Então ele vai trabalhando nessa linha da fecundação, o zigoto. Aí ele já nasce uma folhinha com pequenas raízes. Quando essa raiz ela consegue descolar, ela vai ao solo, aí ela gera a nossa famosa planta, né? Geralmente é conhecido como a samambaia, é um dos exemplos aí dessa reprodução que são assexuada, que seria hermafrodita. Ela sozinha já se autorreproduz. Isso aqui, gente, é o nosso sistema, um dos mais usados aqui na nossa, que a gente tem mais conhecimento, por isso que as pessoas dizem salve as abelhas, porque realmente elas são essencial. Uma grande parte, a diversidade das plantas, elas precisam dos insetos para se polinizarem, para se reproduzirem, e através dessa reprodução que algumas plantas conseguem reproduzir o seu fruto, ok? Isso vai tanto para o jardim como para plantas da angiospermas, as maiores. Aqui nós temos também a reprodução assexuada da angiospermas. Você pode acompanhar aí, acredito que seja um fruto de maracujá. Vocês podem ver o sistema de reprodução de grão de pólen, que é exatamente a parte também que entra os insetos que eu estava comentando aí da meiose, que ela se divide em duas, depois se divide em quatro, gera os filhotinhos, as células, tá vendo? Gelatinosas, a mitose, o núcleo. Então ela tem toda essa parte. Aqui a gente já comentou sobre essa parte aqui, a linhagem. Vou botar aqui para vocês rapidinho, bem que essa planta que rapidinho eu quero chamar a atenção de vocês. Essa planta aqui, gente, tem estudos que ela foi uma das primeiras plantas a ser encontrada após 500 anos, de acordo com historiadores, e já foi encontrado em rochas. Essas plantas, elas surgiram, tem documentários dela em fósseis, meneados de 443 anos, 430 mil anos. Então nós temos todo esse estudo aí sobre essas plantas, que foi a parte que ela saiu da parte marinha e chegou aí à parte terrestre. Pessoal, temos bastante assunto, é um assunto muito bom de estudar. Então eu vou deixar aqui com vocês esse tutorial só para a gente se interessar no assunto. A gente vai debater algumas coisas no grupo. E peço que em seguida, após você ler as páginas de 65 a parte a 82, a gente tem uma atividade na 83 para a gente poder reproduzir essa atividade, ok? Então o assunto é esse, é a evolução das plantas, de onde elas surgiram, suas características, como ela como ela trabalha no solo, extraindo sais minerais, seu sistema de reprodução. Então nós temos do Reino Planter uma série completa nessa parte de evolução, nesse quesito do livro. O livro está muito prático, fácil de ler, bastante ilustrado. Então eu peço que nós acompanhemos o livro, que todo esse trabalho também eu estou debatendo coisas que eu estou conferindo pelo livro.
Valeu, turma. Valemos aí, vamos se ver, comentar amanhã na turma.